A Prefeitura de Cachoeira do Sul, Daniel Nunes, editou um decreto liberando as atividades em quadras cobertas, em quadras fechadas, que locam os espaços para a prática de futebol e outros esportes de contato, de esportes em grupo. A meu lado está a diretora da Procuradoria Jurídica, Juliana Flores, que vai nos trazer detalhes sobre essa decisão. Juliana, primeira pergunta, esta decisão da Prefeitura de Cachoeira do Sul vai contra as decisões editadas em decretos pelo Estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao controle da disseminação do coronavírus. Essa decisão vem embasada em quê? Bom, nós temos a liberação pelo Estado do Rio Grande do Sul quanto aos esportes coletivos para atletas profissionais, né? E nós temos aí alguns municípios pelo Estado liberando a atividade em quadras, né, em locação de quadras para a prática de esportes coletivos por atletas amadores. Essa decisão vem embasada, então, no exemplo desses outros municípios, no fato de que Cachoeira do Sul, a região 27, na qual nós estamos inseridos, está sempre entre as 3 melhores regiões do Estado na avaliação do distanciamento controlado, nos índices de avaliação do distanciamento controlado. Já estivemos em 2 oportunidades com a melhor nota do Estado do Rio Grande do Sul. Temos um baixo número de óbitos, que também nos coloca dentre as regiões com o menor número, né, para óbitos. Estamos hoje com uma ocupação de UTI dentro de um limite razoável. Sabemos que isso varia bastante, mas está sob um determinado controle. Então, o prefeito entende que, neste momento, havendo esse controle da contaminação, havendo esse controle do coronavírus, seria um momento apropriado para nós tentarmos fazer uma retomada dessa atividade econômica, que é uma das atividades que ficou impedida de trabalhar desde o mês de março. Né, a atividade de locação de quadras esportivas para a prática coletiva, ela está vedada desde março. Então, a base dessa decisão é muito mais no sentido de permitir a atividade econômica do que mesmo a questão do lazer e do esporte. É mais para permitir, é aquele equilíbrio que nós buscamos desde o início, né, entre o funcionamento das atividades econômicas e a saúde pública. Nós sabemos que as pessoas que têm as quadras, elas dependem daquilo, é o sustento delas, é o trabalho delas, né, e essas pessoas tiveram que, de alguma maneira, buscar soluções para a sua vida financeira desde março. Né? E nós entendíamos até então que não havia a mínima segurança para a liberação dessa atividade. Hoje, nós continuamos entendendo que é sim uma atividade de risco, mas estabelecemos um protocolo que nós entendemos que é bastante rígido para tentar garantir uma retomada com segurança e para tentar, então, contemplar essa atividade econômica para que essas pessoas voltem a ter alguma lucratividade e possam exercer, né, a sua função na economia local. Todas essas decisões são fundamentadas em algumas regras, mas também abrem precedentes. Quando se libera atividade esportiva em quadra fechada, existe também uma contestação no sentido de que por que essas atividades podem ser liberadas e as atividades em campos abertos, em outros espaços que também permitem a prática de esportes coletivos continuam vedadas. Como é que a administração administra, né, essas contestações? Thelma, a gente vem observando rigorosamente as normas propostas pelo governo do Estado no distanciamento controlado. Nós viemos obedecendo a essas normas desde que isso foi proposto, sempre tendo muito cuidado com a questão da saúde, e nós acreditamos que esse esforço da gestão pública levou o município a esses índices que eu falei antes, né, aos melhores índices do Estado. Então, nós entendemos que agora podíamos dar um primeiro passo numa liberação, numa retomada de atividade. É um passo inicial. Começamos pelas quadras privadas cobertas, porque é um local onde ainda é mais fácil, vamos dizer assim, estabelecer uma fiscalização, estabelecer o cumprimento das normas e verificar o cumprimento dessas normas. Nós não poderíamos, de uma hora para outra, retomar todas as atividades, porque isso não é viável. Nós precisamos ir gradativamente fazendo tentativas de retomada e vendo como essas tentativas vão repercutir na saúde pública. Então, nós estamos hoje publicando o decreto que retoma a atividade nas quadras cobertas, precisamos esperar alguns dias para ver como isso vai funcionar na prática, como a saúde vai se comportar com essa liberação, se não vai haver um surto de contaminação, se não vai haver algum problema decorrente dessa atividade, para daí então nós podemos pensar em outras liberações, sempre com muita responsabilidade. Quais os protocolos, assim, a partir da edição desse decreto, o que poderia destacar que responsabiliza de uma forma mais severa
a liberação dessas atividades e minimizando, então, projetando pelo menos a minimização dos riscos? Olha, nós então determinamos que as quadras vão funcionar com um horário previamente locado, com um número de participantes determinado, sem público, só vão poder estar os participantes e os responsáveis pelo local, proprietário ou funcionários. Esses participantes vão realizar a sua partida, seja de vôlei, seja de futebol, seja de outro esporte coletivo. Eles saem, somente 20 minutos depois entra uma nova equipe. Nesses 20 minutos deve haver higienização dos materiais de uso coletivo, da própria quadra, balcões, cadeiras, onde houver contato, né, das pessoas que estiveram lá deve haver higienização. Não é possível trocar de roupa no local, o uso de vestiários é proibido. Não autorizamos a venda de alimentação, a venda de bebidas de qualquer tipo, seja alcoólica, seja não alcoólica. O funcionamento de bar não é permitido, né, nas quadras, não é permitida a confraternização, aferição de temperatura na entrada, álcool gel, enfim, todas as medidas de higienização que já são aplicadas para a maioria das atividades. Com isso, a gente busca tentar minimizar a possibilidade de uma contaminação lá naquele local, naquela atividade. E, como eu disse antes, é uma tentativa, né, é o primeiro passo, nós vamos ver se vai funcionar e, se for possível, a gente continua mantendo a atividade aí em funcionamento, sempre observando que o município deve estar em bandeira laranja ou amarela para que essa atividade possa funcionar. Em bandeira vermelha, ela fica vetada. Tá certo. Então, Juliana, agradeço pelas informações. A gente segue acompanhando, né? Imagino que a partir dessa decisão outras devem vir, inclusive no sentido de liberar algumas outras atividades de cunho econômico, já que esse foi o objetivo da liberação das quadras. Isso, seguimos aí na expectativa de ver como será a repercussão dessa liberação, contando com a colaboração de todos, né, no cumprimento das normas, especificamente dessa atividade agora, então, é permitida, e aguardamos para ver se será possível, nos próximos dias, avaliar alguma outra liberação de outras atividades econômicas, especialmente daquelas que estão proibidas há mais tempo, né, que estão restringidas há mais tempo. Juliana, muito obrigada, então, mais uma vez. Daniel, a gente retorna contigo aí no estúdio da TV Cachoeira.